Eduardo Santoro era um homem de presença imponente, empresário milionário, acostumado ao luxo e ao respeito que seu nome inspirava, havia construído um império com determinação e disciplina. Mas, por trás da postura rígida e dos ternos impecáveis, escondia-se um coração marcado pela dor. Viúvo desde cedo, carregava não apenas o luto pela esposa, mas também a culpa de não conseguir se conectar verdadeiramente com seu único filho. Gabriel, um adolescente cadeirante que, apesar da limitação física, tinha uma alma vibrante e um desejo imenso de viver. A rotina na mansão Santoro era repleta de silêncios pesados, horários inflexíveis e uma distância emocional que corroía pai e filho. Gabriel ansiava por afeto e liberdade, enquanto Eduardo, preso em suas responsabilidades e medos, acreditava que proteger o filho era mantê-lo isolado do mundo. Foi nesse cenário sombrio que surgiu Isabela Duarte, uma jovem simples, de origem humilde, contratada como nova babá e acompanhante de Gabriel. Desde o primeiro dia, a energia que ela transmitia trouxe vida àquele lar sufocado. Carismática, paciente e cheia de ternura, Isabela conquistou Gabriel de imediato, tornando-se sua amiga e confidente. O que Eduardo não esperava era sentir-se, pouco a pouco, atraído por aquela mulher que desafiava sua rigidez com palavras doces e, ao mesmo tempo, firmes. Ela não tinha medo de enfrentá-lo quando acreditava estar certa, principalmente no que dizia respeito ao bem-estar de Gabriel. Cada olhar trocado, cada silêncio prolongado, tornava-se um campo de batalha entre razão e desejo. À medida que os dias avançavam, Eduardo começou a perceber que Isabela não apenas cuidava de Gabriel, mas também devolvia a ele um pedaço da vida que havia perdido. E isso mexia profundamente com seu coração endurecido. Mas havia obstáculos. A diferença social gritante, os preconceitos de pessoas próximas como Helena Vasques, a governanta que não confiava em Isabela, e Marina, antiga amiga de Eduardo, que sempre o desejara e não aceitava ser substituída. Além disso, o próprio Gabriel, perspicaz e sensível, poderia não aceitar a ideia de ver a babá, sua amiga, envolvida com o pai. Entre dilemas, segredos do passado e uma paixão arrebatadora que se recusava a ser silenciada, Eduardo e Isabela precisariam decidir se valia a pena desafiar convenções e enfrentar julgamentos para viver um amor que nasceu de forma inesperada. Em meio a noites de desejo contido, lágrimas de medo e sorrisos de ternura, a história mostrará que o verdadeiro amor não conhece barreiras, nem sociais, nem emocionais, nem físicas, e que, às vezes, é preciso perder o controle para encontrar a felicidade. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. O portão de ferro da mansão Santoro se abriu lentamente, revelando uma imponência que parecia intimidar qualquer visitante. O jardim perfeitamente podado, as fontes ornamentais e a fachada clássica da casa transmitiam o peso de uma vida luxuosa, mas também solitária. Isabela Duarte respirou fundo antes de atravessar aquele limite. A cada passo, sentia a mistura de nervosismo e expectativa apertar-lhe o peito. Vinha de uma vida simples. Filha de uma costureira e de um pedreiro, crescera aprendendo a valorizar cada conquista. Havia trabalhado em casas de família desde muito jovem, mas nunca em um lugar tão imponente. A entrevista com a governanta, Helena Vasques, já tinha sido dura. Agora, estava ali para iniciar oficialmente seu trabalho como cuidadora e babá de Gabriel Santoro, o filho cadeirante de um dos empresários mais poderosos do país. O primeiro impacto ao adentrar a sala principal foi a grandiosidade do ambiente. Lustres de cristal refletiam a luz natural que entrava pelas janelas enormes. Quadros de artistas renomados decoravam as paredes. Mas apesar da riqueza,
Havia um vazio difícil de ignorar. Tudo estava impecável demais, frio demais, como se a vida tivesse sido varrida dali. Senhorita Duarte, uma voz feminina chamou, trazendo-a de volta à realidade. Era Helena, a governanta, com seu olhar severo e sua postura impecável. O senhor Santoro a aguarda no escritório. O coração de Isabela disparou. Até aquele momento, Eduardo Santoro era apenas um nome para ela. Envolto em rumores, um milionário austero, reservado, marcado pela perda precoce da esposa. Muitos o descreviam como inacessível, um homem que vivia para os negócios e pouco para as emoções. Quando a porta do escritório se abriu, Isabela finalmente o viu. Eduardo Santoro estava atrás de uma imponente mesa de madeira escura, vestido com um terno perfeitamente alinhado. Seus olhos, de um castanho profundo, transmitiam uma mistura de autoridade e distância. Ele levantou-se devagar, avaliando-a de cima a baixo, com um olhar que mais parecia atravessá-la. "Seja bem-vinda, senhorita Duarte." Sua voz era grave, firme, mas não havia calor algum nela. "Espero que esteja ciente da responsabilidade que terá." Isabela respirou fundo, tentando manter a calma. "Estou, senhor Santoro. Sei que Gabriel precisa de atenção e cuidado, e farei o meu melhor para que ele se sinta bem." Eduardo estreitou os olhos, como se medisse o peso das palavras dela. Não se trata apenas de fazê-lo se sentir bem. Gabriel tem uma condição delicada e exige disciplina. Aqui na mansão, tudo funciona dentro de regras muito claras. Espero que consiga se adaptar. Helena, que permanecia ao lado, ergueu levemente o queixo, como se esperasse ver Isabela recuar. Mas a jovem manteve-se firme. "Com todo respeito, Sr. Santoro, crianças e adolescentes não vivem apenas de regras. Eles precisam de carinho, de estímulos, de sorrisos. Disciplina é importante, mas não pode ser a única forma de conduzir alguém." O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo encarou-a com intensidade, claramente surpreso por alguém ousar contestar suas palavras logo no primeiro encontro. Helena pigarreou discretamente, desconfortável. Finalmente, Eduardo arqueou uma sobrancelha e voltou a se sentar. "Veremos se suas ideias funcionam, senhorita Duarte. Gabriel está no Jardim dos Fundos. Pode ir conhecê-lo." Com um aceno contido, Isabela deixou o escritório. Seu coração ainda batia acelerado, mas havia algo no olhar de Eduardo que a intrigava. Ele era severo, sim, mas atrás daquela muralha parecia existir algo que ela ainda não conseguia decifrar. O Jardim dos Fundos contrastava com a frieza da casa. Havia flores coloridas, um balanço antigo e uma grande figueira que oferecia sombra. Foi ali que Isabela encontrou Gabriel. O menino estava em sua cadeira de rodas, com um livro aberto no colo. Tinha cabelos castanhos levemente desgrenhados e olhos curiosos que se iluminaram quando a viram. "Você deve ser a nova babá." Ele falou com um sorriso tímido. "Espero que não desista de mim em uma semana." Isabela riu suavemente, aproximando-se. "Não pretendo desistir de você nunca, Gabriel." Ajoelhou-se diante dele para que ficassem na mesma altura. "Mas por que acha que eu desistiria?" Gabriel suspirou, desviando o olhar. "Porque todas desistem. Elas me tratam como se eu fosse um peso, como se eu fosse um problema." O coração de Isabela apertou. Colocando a mão sobre a dele, respondeu com ternura. "Você não é um problema, Gabriel. É uma pessoa incrível, que merece atenção e amizade. Se me deixar, prometo que serei sua parceira de aventuras." Os olhos do garoto se arregalaram. "Parceira de aventuras?" perguntou como se não acreditasse no que ouvia. "Claro," Isabela sorriu. "Quem disse que uma cadeira de rodas pode impedir alguém de viver grandes momentos?" Foi naquele instante que algo mudou. Gabriel,
que até então parecia carregar um peso invisível, deixou escapar uma risada verdadeira. A primeira em muito tempo. Do terraço superior, Eduardo observava a cena em silêncio. Não costumava espiar, mas havia algo na maneira como Isabela se aproximava de Gabriel que o intrigava. Viu o filho sorrir, e esse simples gesto atingiu-o como uma flecha. Há meses, talvez anos, não via Gabriel tão leve. Um turbilhão de sentimentos passou por ele. Gratidão, surpresa e um desconforto inesperado. Quem era aquela jovem para, em tão pouco tempo, mudar aquilo que ele, com todos os recursos do mundo, não conseguira? Ao cair da noite, a mansão ganhou um silêncio respeitoso. Gabriel havia insistido para que Isabela jantasse com ele na varanda, algo que Eduardo permitiu a contragosto. Da mesa de jantar principal, o milionário observava discretamente a cena. Seu filho rindo, conversando animadamente, os olhos brilhando de entusiasmo. E ao lado dele, Isabela, que parecia trazer vida a cada palavra. Quando a noite avançou e Gabriel foi colocado para dormir, Isabela se dirigiu à sala para se despedir. Eduardo estava lá, como se a esperasse. Vejo que conseguiu o que ninguém havia feito nos últimos tempos. Sua voz soou mais suave do que antes, embora ainda guardasse firmeza. Meu filho riu hoje, Isabela sorriu, sem perceber o quanto aquele gesto simples havia tocado o coração dele. Gabriel é um garoto maravilhoso. Só precisava que alguém acreditasse nisso. Eduardo fitou-a longamente, como se buscasse respostas que não sabia formular. Finalmente disse: "Continue assim, senhorita Duarte. Mas lembre-se, não se deixe enganar pelo entusiasmo inicial. Crianças", fez uma pausa, "se apegam rápido demais." Isabela assentiu, mas dentro de si algo lhe dizia que quem corria o risco de se apegar rápido demais não era apenas Gabriel. Naquela noite, enquanto se deitava em seu quarto simples da mansão, Isabela não conseguiu dormir. Pensava no olhar severo de Eduardo, na fragilidade escondida por trás da postura rígida e principalmente no sorriso radiante de Gabriel. Sentia que havia acabado de entrar em um mundo totalmente diferente do seu. Um mundo onde luxo e solidão caminhavam lado a lado e, sem perceber, o destino já havia começado a entrelaçar sua vida à da família Santoro de uma forma que mudaria tudo para sempre. A habitual do lugar. Isabela Duarte acordou cedo, determinada a cumprir sua promessa de ser não apenas uma babá, mas também uma parceira de aventuras para Gabriel. Vestiu-se com simplicidade, prendeu os cabelos num rabo de cavalo e desceu até a cozinha, onde encontrou Helena Vasques supervisionando os empregados. Governanta, com sua postura rígida e olhar avaliador, pareceu surpresa ao vê-la ali. "Senhorita Duarte, não é usual que a babá se envolva nas tarefas da cozinha", disse com voz seca. Isabela sorriu educadamente. "Não estou aqui para atrapalhar, dona Helena. Só queria pegar algumas frutas para o café da manhã do Gabriel. Ele me disse ontem que adora morangos, mas que quase nunca tem." Helena arqueou a sobrancelha. "Senhorita, nesta casa, os cardápios são definidos por mim." "Entendo", Isabela respondeu com calma, pegando mesmo assim uma tigela de morangos frescos. "Mas não custa nada acrescentar um detalhe que vai alegrar o dia dele, não é?" Helena permaneceu em silêncio, mas o aperto nos lábios denunciava sua contrariedade. Gabriel estava no quarto, sentado em sua cadeira de rodas, quando Isabela entrou trazendo a bandeja. Os olhos do garoto se iluminaram ao ver as frutas. "Morangos?" exclamou, quase não acreditando. "Faz anos que não como, pois hoje vamos quebrar essa rotina." Isabela disse, entregando-lhe a tigela. "A vida fica mais doce quando a gente se permite pequenas alegrias." Gabriel deu a primeira mordida e fechou os olhos, saboreando como se fosse um tesouro. "Você é diferente, sabia? Todas as outras babás só faziam o que mandavam." Talvez
Porque eu não vejo você como um fardo, Gabriel. Isabela respondeu, sentando-se ao lado dele. Eu vejo você como um amigo que tem muito a ensinar. O garoto corou levemente, sem jeito com aquela sinceridade. Ao longo do dia, Isabela mostrou sua criatividade. Levou Gabriel para o jardim, onde improvisou jogos educativos e contou histórias, que misturavam fantasia com coragem. O menino ria alto, gargalhadas que ecoavam pelo espaço e chamavam a atenção dos empregados, acostumados a um silêncio constante. No andar superior, Eduardo Santoro interrompeu sua reunião virtual quando ouviu o riso do filho. Ficou parado por alguns segundos, ouvindo aquele som que há tanto tempo não preenchia a casa. Uma sensação estranha o invadiu, como se algo dentro de si começasse a se mover depois de anos adormecido. À tarde, Isabela decidiu fazer algo inesperado. Colocou Gabriel no carro elétrico adaptado da mansão e o levou até o portão principal. Para onde vamos? Ele perguntou empolgado. Só até a pracinha em frente. Respondeu com naturalidade. Você não sente falta de ver gente, de sentir o vento diferente, de sair desses muros? Gabriel arregalou os olhos, nervoso. Meu pai nunca deixa, diz que é perigoso. Então hoje vai ser nosso segredo. Isabela piscou. O garoto riu, cúmplice. E assim, pela primeira vez em muito tempo, atravessou os portões da mansão. Na pracinha, crianças brincavam, pessoas passeavam com cachorros e o ar parecia mais leve. Gabriel observava tudo como se fosse uma descoberta incrível. É lindo. Aqui, disse emocionado. Eu tinha esquecido como é viver. Isabela engoliu em seco. Aquele momento simples revelava a dimensão da prisão que Gabriel enfrentava, não por causa da cadeira de rodas, mas pelas barreiras criadas pelo próprio pai. Quando voltaram, já no fim da tarde, Eduardo os esperava no saguão. De braços cruzados, o semblante austero denunciava sua fúria contida. Pode me explicar o que significa isso, senhorita Duarte? Perguntou, a voz baixa e carregada de tensão. Isabela respirou fundo, mantendo a calma. Gabriel precisava sair um pouco. Precisava sentir o mundo lá fora. Isso é inadmissível. Eduardo elevou o tom. Eu confiei a você a segurança do meu filho, não para levá-lo a lugares imprevisíveis. Gabriel interveio, a voz embargada. Pai, não brigue com ela. Eu estava feliz. Foi a primeira vez em muito tempo que me senti normal. Eduardo olhou para o filho, surpreso com a intensidade da confissão. Depois voltou o olhar para Isabela, que permanecia firme. Com todo respeito, Sr. Santoro, ela disse, a voz suave, mas decidida. O senhor acha que protege o Gabriel, mantendo-o preso aqui dentro, mas, na verdade, está tirando dele a chance de viver experiências que fazem qualquer jovem feliz. O senhor não precisa de muros para cuidar dele. Precisa de confiança. O silêncio que se seguiu foi denso. Eduardo fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se lutasse contra algo dentro de si. Finalmente, virou-se e subiu as escadas. Sem dizer mais nada, Gabriel olhou para Isabela preocupado. Acho que ele vai demitir você, ela sorriu, acariciando os cabelos do garoto. Se isso acontecer, pelo menos você terá uma lembrança boa para guardar. Naquela noite, Eduardo não conseguiu se concentrar em nenhum documento. Caminhava de um lado para o outro em seu escritório, revivendo cada palavra que Isabela dissera. Havia raiva, sim, mas também algo que o incomodava mais. Ela estava certa. Quando perdeu a esposa, havia jurado a si mesmo que jamais deixaria Gabriel sofrer novamente. E nesse juramento havia criado uma fortaleza que protegia, mas também aprisionava. Agora, pela primeira vez, alguém tinha coragem de enfrentá-lo e mostrar-lhe que talvez estivesse errado. Sentado na poltrona, ele levou a mão ao rosto, suspirando. Não entendia como uma jovem simples, em tão pouco tempo, conseguia abalar.
tanto suas certezas. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Isabela escrevia em seu diário: Hoje vi o brilho nos olhos de Gabriel, e isso já faz tudo valer a pena. Mas percebo que enfrentar o pai dele será a parte mais difícil. Eduardo Santoro. É um homem que se esconde atrás de uma armadura. Mas por trás dessa armadura, sinto que existe um coração machucado, esperando ser despertado. Fechou o caderno e apagou a luz, sem imaginar que naquele momento, Eduardo permanecia acordado no andar de cima, com a mente povoada pelo som da risada do filho e pelo olhar desafiador de Isabela, que começava a lhe causar uma inquietação que ele não sabia como controlar. Os dias seguintes na mansão Santoro foram marcados por uma mudança quase imperceptível, mas que todos os empregados notavam. O riso de Gabriel se tornara parte da rotina, espalhando vida pelos corredores antes silenciosos. As horas, antes monótonas, passaram a ser preenchidas com jogos de tabuleiro, pequenas aulas improvisadas de desenho, passeios pelo jardim e até músicas que Isabela cantarolava suavemente para o menino. Mas, junto com essa alegria, um novo clima também se instalava. Um campo invisível de tensão que se formava sempre que Eduardo e Isabela se encontravam. Numa tarde ensolarada, Eduardo chegou mais cedo de uma reunião. Ao atravessar o hall principal, ouviu vozes vindas da biblioteca. Aproximou-se em silêncio e encontrou uma cena inesperada. Gabriel ria alto enquanto Isabela lia uma história em voz alta, mas interpretava os personagens com tamanha expressividade que fazia caretas, mudava a entonação e até gesticulava exageradamente. O menino quase caiu na gargalhada. Você é maluca, Isabela. Loucura é deixar a vida sem cor, meu caro. Ela respondeu teatral, arrancando novas risadas. Eduardo, parado à porta, observava em silêncio. Não se lembrava da última vez em que vira o filho tão feliz. Uma sensação estranha percorreu seu peito. Uma mistura de gratidão e ciúme. Era como se aquela jovem tivesse tomado para si um espaço que ele sempre quis ocupar, mas nunca soubera como. Isabela percebeu sua presença e se calou de repente. Levantou-se rápido, ajeitando a saia. Senhor Santoro, não sabia que já havia voltado. Pelo visto, encontrei minha biblioteca transformada em um teatro. Eduardo comentou com um leve arquejo de sobrancelha. Apenas tentava deixar a leitura mais divertida para Gabriel. Ela disse com um sorriso tímido. Gabriel interveio, animado. Pai, você precisava ouvir. Ela faz vozes engraçadas. É incrível. Eduardo encarou a babá por um instante. Havia algo em seus olhos, uma luz que contrastava com a sobriedade daquela casa. Ele desviou o olhar, retomando o tom sério. Apenas certifique-se de que ele também esteja aprendendo, não apenas se divertindo. Isabela respirou fundo, mas respondeu com calma. Acredito que aprendizado e diversão podem andar juntos. Senhor Santoro, o silêncio que se seguiu carregava um fio invisível, quase palpável. Os olhares se cruzaram por segundos que pareceram eternos. Eduardo foi o primeiro a romper, virando-se para sair. Mas aquele instante permaneceu gravado na mente dos dois. Naquela noite, o jantar foi servido na varanda a pedido de Gabriel. Eduardo se juntou ao filho e à babá, algo incomum. O clima era leve e a brisa noturna trazia um frescor agradável. Isabela, conte para nós. Gabriel começou, com a naturalidade de quem já a tinha como parte da família. Qual era a sua brincadeira favorita quando criança? Ela sorriu, lembrando-se. Eu adorava soltar pipa. Subia no telhado da minha casa para ver qual conseguia ir mais alto. Gabriel riu. Aposto que você ainda faria isso se pudesse. Talvez, respondeu piscando para ele. Quem disse que a gente precisa deixar de sonhar só porque cresceu? Eduardo. A observava em silêncio.
Cada palavra simples que ela dizia parecia carregar uma verdade que ele, em sua vida de negócios e protocolos, havia esquecido. Por um momento, permitiu-se apenas escutá-la, admirando a forma como ela fazia Gabriel se abrir, como preenchia os espaços vazios da mesa com calor humano. Quando o jantar terminou, Gabriel foi levado por Helena para o quarto. Eduardo e Isabela permaneceram alguns instantes na varanda, lado a lado, envoltos pelo som distante dos grilos. Você tem conseguido algo que eu não consegui por anos, Eduardo disse, olhando para o horizonte. Gabriel sorri novamente. Isabela virou-se, para ele surpresa com a confissão. Senhor Santoro, não é culpa sua. O senhor sofreu também. Às vezes, o luto nos faz construir muros ao redor de quem amamos, achando que estamos protegendo. Ele a fitou, a expressão endurecida suavizando-se por um instante. E você? Já perdeu alguém? A pergunta a pegou de surpresa. Por um segundo, seus olhos pareceram marejar, mas ela rapidamente desviou o olhar. Já, respondeu em voz baixa. Mas não é algo que eu goste de falar. Eduardo a encarou, percebendo que havia muito mais naquela jovem do que aparentava. Por um instante, desejou saber mais, mas conteve-se. O silêncio que se instalou, porém, estava carregado de algo diferente. Uma tensão que não vinha apenas de palavras não ditas, mas de desejos que começavam a despertar. Nos dias seguintes, essa tensão só aumentou. Um toque acidental de mãos ao passarem um copo, um olhar demorado demais durante uma conversa, a proximidade física quando ajudavam Gabriel juntos. Cada detalhe parecia acender uma chama escondida. Certa manhã, Isabela estava no jardim ajudando Gabriel a pintar. Suas mãos se sujaram de tinta azul e ela riu, mostrando ao garoto. Nesse momento, Eduardo surgiu, vindo de uma ligação de negócios. O sol iluminava o rosto de Isabela, realçando seus olhos vivos e o sorriso espontâneo. Eduardo parou por um instante, incapaz de desviar o olhar. Helena, que vinha logo atrás, percebeu e estreitou os olhos. Senhor Santoro, o carro já está preparado. Ela disse seca, quebrando o momento. Eduardo assentiu, retomando a postura rígida. Mas a imagem de Isabela sorrindo permaneceu com ele pelo resto do dia, perturbando sua concentração. Naquela noite, o inevitável aconteceu. Gabriel já dormia e Isabela descia as escadas com um livro nas mãos quando encontrou Eduardo no hall. Ele parecia exausto, a gravata solta, os olhos marcados pelo cansaço. Está trabalhando até tarde de novo? Ela perguntou, num tom suave. Sempre há algo para resolver. Respondeu, mas sua voz estava menos firme do que de costume. Ela hesitou, depois disse, o senhor também precisa de descanso, sabia? Até os mais fortes precisam parar. Eduardo a encarou, surpreso com a ousadia. Havia algo na forma como ela falava com ele que nenhum outro empregado ousava fazer, como se visse além do título, do dinheiro, do poder, como se enxergasse apenas o homem. Os olhos dele deslizaram pelo rosto dela, pela suavidade da pele, pelo brilho nos olhos. Isabela sentiu o ar rarefazer, o coração acelerar. O silêncio que os envolveu era denso, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Eduardo deu um passo à frente, tão próximo que ela podia sentir o calor de sua respiração. Seus olhos se encontraram e por alguns segundos o mundo pareceu suspenso. Mas antes que algo acontecesse, Eduardo recuou, bruscamente levando a mão ao bolso. Boa noite, senhorita Duarte, disse com a voz grave e contida antes de se afastar. Isabela permaneceu parada, ofegante, o livro apertado contra o peito. Sentia que havia estado a um passo de cruzar uma linha invisível e, no andar de cima,
Eduardo se trancou no quarto, passando a mão pelos cabelos em frustração. Sabia que algo estava acontecendo, algo que não podia mais ignorar. O perigo não era a presença de Isabela. O verdadeiro perigo era o que ele começava a sentir por ela. Que trazia àquela casa, que há tanto tempo era apenas um abrigo frio. Era como se ela tivesse reaberto uma porta que ele acreditava trancada para sempre. Mas junto com essa sensação vinha também um peso esmagador, a memória da mulher que ele havia perdido. Helena, sua falecida esposa, ainda era uma presença silenciosa em cada canto da mansão. O retrato dela permanecia exposto na sala principal, e Eduardo, mesmo após tantos anos, nunca tivera coragem de guardá-lo. Amar outra mulher parecia uma traição, como se estivesse apagando a memória da mãe de Gabriel. Essa culpa o sufocava. No andar de baixo, Isabela também lutava contra o sono. Não era apenas Eduardo que carregava feridas. Sua vida antes de chegar à mansão fora marcada por privações. Filha de uma costureira, crescera na simplicidade, aprendendo desde cedo a ser forte. Tivera um relacionamento complicado no passado, com um homem que a fez acreditar que não era digna de amor. Carregava cicatrizes invisíveis que escondia atrás do sorriso sereno. Ao ver a forma como Eduardo a olhava, temia se deixar levar e acabar revivendo a dor de ser abandonada ou rejeitada. Na manhã seguinte, Eduardo encontrou Isabela no jardim, acompanhando Gabriel durante um exercício com a cadeira de rodas. O sol iluminava os cabelos dela, e ele se pegou observando-a em silêncio, como se estivesse diante de uma cena que não queria interromper. Quando ela percebeu sua presença, um rubor tomou-lhe o rosto. "Bom dia, senhor Santoro", disse, com um leve sorriso. "Bom dia, Isabela. Gabriel está progredindo bem." O olhar de Eduardo demorou um pouco mais do que o necessário, e Isabela desviou, concentrando-se novamente no menino. O silêncio que se formou entre eles estava carregado, mas antes que pudesse ser quebrado, Helena Vasques apareceu, rígida como sempre. "Senhor Santoro, precisamos conversar sobre alguns assuntos da casa", disse a governanta, lançando a Isabela um olhar desconfiado. A tensão foi clara. E Isabela sentiu-se deslocada, como se a qualquer momento fosse acusada de algo que não havia feito. Eduardo percebeu e, por um instante, quis defendê-la, mas conteve-se. Sabia que qualquer palavra poderia apenas reforçar as suspeitas da governanta. Noite, um jantar formal reuniu Eduardo, Gabriel e alguns convidados próximos da família. Entre eles estava Marina, antiga amiga de Eduardo, que fazia questão de se mostrar atenciosa demais. O modo como ela tocava o braço dele, como inclinava-se para falar ao ouvido, irritava Isabela mais do que gostaria de admitir. Gabriel, atento como sempre, percebeu a expressão da babá. "Está tudo bem, Isa?" perguntou baixinho. "Claro, o querido. Só estou um pouco cansada", respondeu, tentando disfarçar. Mas o incômodo não passou despercebido por Eduardo. Seus olhos buscaram os dela, e no breve encontro, algo foi dito sem palavras. Marina notou esse olhar e seu semblante endureceu. Sabia que havia algo ali, e isso a fez sentir-se ameaçada. Mais tarde, após os convidados partirem, Eduardo foi até a biblioteca. Encontrou Isabela organizando alguns livros que Gabriel havia deixado espalhados. O silêncio tomou conta do ambiente, quando seus olhares se cruzaram. "Você não precisava fazer isso", disse Eduardo, aproximando-se. "Gosto de deixar as coisas em ordem", respondeu ela, evitando encará-lo por muito tempo. Ele se deteve, respirando fundo. "Isabela, sei que às vezes pareço distante, mas não é por falta de vontade. É o meu passado que ainda pesa."
Ela o olhou, surpresa com a sinceridade inesperada. Todos nós temos passados, Senhor Santoro, mas eles não podem ser correntes que nos prendem. As palavras dela atingiram-no em cheio. Era como se tivesse dito exatamente o que ele precisava ouvir, mas não conseguia admitir para si mesmo. Ele deu um passo à frente, ficando mais próximo do que deveria. O coração de Isabela acelerou. A tensão entre os dois era quase palpável. Por um instante, Eduardo ergueu a mão, como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no meio do gesto. O medo e a culpa o paralisaram. Recuou, fechando a mão em punho. Desculpe, eu não deveria. Não precisa se desculpar, respondeu ela com a voz suave, embora seus olhos brilhassem com uma mistura de desejo e frustração. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas carregado de significado. Ambos sabiam que estavam à beira de algo, que poderia mudar tudo, mas o passado, com todo o seu peso, ainda os segurava. Naquela madrugada, Eduardo sonhou com a esposa falecida. No sonho, ela sorria para ele, mas aos poucos a imagem se desfazia, dando lugar a Isabela. Eduardo acordou sobressaltado, coberto de suor frio. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo que seu coração já havia escolhido. Enquanto isso, Isabela, em seu quarto, escrevia em um caderno antigo que sempre levava consigo. Nele, registrava seus medos, suas esperanças e os segredos que nunca tinha coragem de contar a ninguém. Naquela noite, escreveu uma única frase. Não sei se tenho forças para enfrentar o passado dele e o meu, mas meu coração já não me obedece. E assim, entre lembranças dolorosas e segredos ocultos, o desejo que crescia entre Eduardo e Isabela começou a se chocar com o peso dos passados que os aprisionavam. Cada passo adiante parecia ameaçar abrir feridas antigas, mas também prometia a chance de uma cura que ambos jamais imaginaram encontrar. O clima na mansão Santoro já não era o mesmo. Depois das últimas semanas, a rotina carregava uma tensão invisível, quase palpável, que circulava entre os olhares prolongados e os silêncios densos. Eduardo e Isabela tentavam manter a formalidade, mas cada gesto, cada toque acidental parecia acender uma chama que ambos não conseguiam mais apagar. Gabriel, sem perceber a totalidade da situação, continuava feliz com a atenção que recebia da babá e com os raros momentos em que o pai se permitia participar de suas atividades. Mas o garoto, esperto e sensível, notava algo diferente. Os olhos de seu pai buscavam Isabela com frequência, e os dela se desviavam rapidamente, como se escondessem algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Certa tarde, uma forte chuva desabou sobre a cidade. O barulho constante contra os vidros enchia a mansão de uma melancolia serena. Gabriel dormia depois de uma sessão de fisioterapia cansativa e Isabela aproveitou para recolher algumas roupas no varal interno. Quando entrou no corredor que levava à biblioteca, encontrou Eduardo diante da janela, observando a tempestade. Ele não havia percebido sua aproximação. O reflexo da luz nos olhos dele denunciava que estava perdido em pensamentos. Havia algo vulnerável naquela imagem. O homem poderoso, dono de impérios e fortuna, parecia apenas um ser humano em busca de paz. Senhor Santoro, chamou suavemente. Eduardo se virou devagar. Quando a viu, seu olhar se suavizou, mas não perdeu a intensidade que a fazia estremecer. Isabela, disse apenas como se o nome dela fosse uma confissão. Houve um silêncio que durou mais que o aceitável. O som da chuva parecia amplificar a proximidade, como se o mundo inteiro tivesse se calado para ouvir apenas o coração acelerado de ambos. Está tudo bem? Ela perguntou, quase sussurrando. Não. A sinceridade na voz dele a surpreendeu. Não está! Ele deu alguns passos em direção a ela. O ar entre os dois se tornou denso.
Eduardo parou tão perto que Isabela podia sentir o calor do corpo dele, a respiração firme e profunda. Eu tento me convencer de que posso controlar isso, mas não consigo, disse ele, a voz grave, carregada de desejo e tormento. Você mexe comigo de uma forma que não imaginei que seria possível depois de tudo que vivi. Isabela prendeu a respiração. O instinto a mandava recuar, mas seu corpo permanecia imóvel, como se atraído por uma força maior. Seus olhos se encontraram, e naquele instante não havia patrão e empregada. Não havia barreiras sociais ou lembranças dolorosas. Havia apenas um homem e uma mulher, dominados por um desejo inevitável. Eduardo, ela murmurou, pela primeira vez chamando-o pelo primeiro nome. O som foi suficiente para romper qualquer contenção. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela com delicadeza, como se temesse que ela desaparecesse ao menor movimento brusco. O toque foi leve, mas carregado de eletricidade. Isabela fechou os olhos, sentindo a pele arder sob os dedos dele. Por um momento, Eduardo inclinou-se, aproximando-se perigosamente de seus lábios. Mas antes que pudesse avançar, ela abriu os olhos assustada. Não podemos, disse, recuando um passo. Eu não posso. O olhar dele se escureceu de frustração, mas não havia raiva, apenas compreensão e dor. Eu sei. Ele respirou fundo, afastando-se alguns passos. Mas não pense que consigo fingir que não sinto. Isabela abaixou o rosto, tentando controlar a tempestade dentro de si. Eu também sinto. Mas, Gabriel... E o que vão dizer? As palavras morreram em seus lábios. Eduardo fechou os olhos, por um instante como se travasse uma batalha interna. Quando os abriu, havia decisão em seu olhar. Não vou forçar nada, mas não consigo mais negar que quero você. Ela se virou, apressada, como se a distância fosse a única forma de se proteger. Mas a confissão dele ficou ecoando em sua mente. Nos dias seguintes, ambos tentaram agir como se nada tivesse acontecido. Mas era impossível. Cada vez que se cruzavam pelos corredores, cada vez que suas mãos se encontravam ao ajudar Gabriel, o desejo explodia em silêncios ensurdecedores. Uma noite, Gabriel insistiu para que Isabela e Eduardo assistissem a um filme, com ele na sala de cinema da mansão. O menino acabou adormecendo no sofá e Isabela tentou levantá-lo para levá-lo ao quarto. Eduardo a ajudou, segurando o filho com firmeza enquanto ela ajeitava a cadeira de rodas. Nesse processo, ficaram tão próximos que seus rostos quase se tocaram. Os olhos se prenderam novamente. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pela respiração ofegante de ambos. Eduardo inclinou-se ligeiramente, mas desta vez foi Isabela quem ergueu a mão e tocou o braço dele, interrompendo o gesto. Ainda não, sussurrou a voz carregada de desejo reprimido. Ele fechou os olhos, respirando fundo para se controlar. Então me diga quando, respondeu em um tom baixo, rouco, que a fez estremecer. Isabela sentiu o corpo inteiro tremer. Sabia que estava cada vez mais perto de ceder, de abandonar a razão e se entregar ao que sentia. Naquela madrugada em seu quarto, ela chorou em silêncio. Escreveu novamente em seu caderno. Estou perdida entre o medo e o desejo. Ele me olha, como ninguém jamais olhou. Mas e se for apenas uma ilusão? E se eu me entregar e perder tudo? Enquanto isso, Eduardo em seu escritório bebia uísque, tentando se convencer de que deveria manter distância. Mas cada gole só reforçava a verdade. Ele a desejava mais do que qualquer coisa. O inevitável estava cada vez mais próximo. Um amor proibido, nascido entre olhares e silêncios, estava prestes a romper as barreiras impostas pelo passado, pelo medo e pelas convenções. E nenhum dos dois teria forças para impedir quando a chama finalmente se transformasse em fogo. As noites na mansão Santoro haviam se tornado silenciosas, mas nunca vazias.
O silêncio escondia mais do que palavras não ditas. Ele guardava os segredos que latejavam nos corações de Eduardo e Isabela. Cada vez que se cruzavam pelos corredores, os olhares demorados, as respirações suspensas e os gestos contidos denunciavam uma chama que nenhum dos dois ousava nomear em voz alta. Eduardo tentava se convencer de que tudo não passava de uma fraqueza passageira. Era o patrão, viúvo, respeitado, e ela era a babá contratada para cuidar de seu filho. Mas em seus momentos de solidão, quando a lembrança da juventude roubada de Gabriel pesava em seus ombros, a figura de Isabela surgia como uma luz inesperada. O riso doce da jovem, a delicadeza com que lidava com o filho e a força que transmitia sem perceber tornavam impossível ignorá-la. Já Isabela, dividida entre o dever e o coração, sentia-se cada vez mais enredada naquele universo. No começo, havia se encantado apenas pela maneira como Eduardo cuidava do filho, mesmo diante da dor. Mas agora era diferente. Os pequenos detalhes, o modo como ele ajeitava a gravata pela manhã, a seriedade em suas reuniões, a rareza de seus sorrisos, haviam conquistado espaços dentro dela que antes pertenciam apenas aos sonhos. Numa noite de sexta-feira, Eduardo surpreendeu Isabela e Gabriel ao decidir jantar em casa, sem compromissos sociais ou reuniões. A mesa foi preparada com simplicidade. Massa caseira, vinho para ele, suco para Isabela e o prato favorito de Gabriel. "Há quanto tempo não jantamos assim?" comentou Gabriel, sorrindo ao olhar para o pai. Eduardo retribuiu com um aperto suave na mão do filho. "Eu também estava precisando disso, filho. Estar com você, com vocês." Isabela sentiu o coração acelerar ao perceber o olhar dele, ir cruzando o seu. Não havia palavras, mas havia intensidade demais. Durante o jantar, entre risadas e conversas leves, Eduardo observava a cumplicidade natural entre Isabela e Gabriel. Ele percebia como o filho se abria mais, se mostrava confiante, como se aquela jovem tivesse trazido um sopro de vida à casa, que até então parecia um mausoléu de memórias dolorosas. Quando o jantar terminou, Gabriel foi para o quarto assistir a um filme. Eduardo e Isabela ficaram sozinhos na sala, recolhendo pratos e copos. Foi ali que o silêncio se instalou novamente, carregado, quase palpável. "Você mudou a rotina dele, sabia?" disse Eduardo enquanto ajeitava os talheres. Gabriel voltou a sorrir de verdade. "Ele só precisava de atenção e carinho", respondeu Isabela tímida, evitando encará-lo diretamente. Eduardo se aproximou, parando ao lado dela. Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro. "Você trouxe mais do que isso. Trouxe vida para esta casa." Isabela ergueu os olhos e encontrou os dele. O mundo pareceu parar. Nenhum dos dois se mexeu, mas a proximidade fazia o ar se tornar denso, quente. Por um instante, Eduardo deixou a mão tocar de leve a dela ao pegar um copo. A pele de ambos ardeu com o contato e Isabela recuou, deixando o objeto escapar de seus dedos trêmulos. "Desculpe", murmurou ela, recolhendo rapidamente o copo caído. Eduardo, perturbado, afastou-se, passando a mão pelos cabelos. Não tem nada que desculpar." Mas havia tudo. Havia desejo. Naquela mesma semana, numa tarde chuvosa, Isabela foi levar documentos ao escritório de Eduardo. Ele estava sozinho, concentrado em relatórios, os óculos escorregando pelo nariz. O som da chuva batendo nas janelas criava um ambiente íntimo, quase cúmplice. "Trouxe o que pediu", disse Isabela, depositando a pasta sobre a mesa. Eduardo levantou o olhar. Seus olhos se demoraram mais do que o necessário na figura dela, que trajava um vestido simples de algodão azul marinho. Por um momento, esqueceu os papéis diante de si. "Obrigado, Isabela." Ela assentiu, mas não saiu. Em vez disso, permaneceu diante dele como se algo a prendesse ali. O silêncio voltou, denso, carregado.
O tic-tac do relógio de parede parecia amplificar o som de seus corações. Às vezes, eu me pergunto se estou fazendo tudo certo, confessou Eduardo inesperadamente. Como pai, como homem, Isabela, tocada pela vulnerabilidade dele, aproximou-se um pouco mais. Ninguém tem todas as respostas, Eduardo, mas eu vejo como Gabriel olha para você. Ele o admira, mesmo que não diga em voz alta. As palavras dela penetraram fundo. Eduardo sentiu uma onda de emoção e, junto a ela, um impulso quase incontrolável de tocá-la, de puxá-la para si. Seu corpo inclinou-se levemente, mas a razão o fez recuar. Se eu me permitir, murmurou ele sem completar a frase. Isabela entendeu, e mesmo assim não conseguiu evitar o tremor em suas mãos. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Cada gesto, cada olhar de Eduardo parecia gravado em sua pele. Ela sabia que estava cruzando uma linha invisível, mas irresistível. Eduardo também não pregou os olhos. Caminhava pelo quarto, lembrando-se do toque acidental das mãos, da proximidade, no escritório. Havia dentro dele uma guerra silenciosa entre a responsabilidade e a paixão, entre a honra e o desejo. O pior, ou o melhor, é que sabia que não estava sozinho nessa batalha. No sábado seguinte, Gabriel foi passar a tarde na casa de um amigo. Eduardo, ao ver Isabela no jardim, decidiu se aproximar. Ela cuidava das flores, com as mãos sujas de terra, o rosto iluminado pelo sol. Ele a observou por longos segundos antes de falar. Você parece parte deste lugar. Isabela sorriu, sem coragem de encará-lo. Eu só cuido um pouco do que estava esquecido. Eduardo se aproximou, tão perto que o perfume suave dela misturou-se ao cheiro da terra molhada. Houve um instante em que o tempo pareceu suspenso. As mãos dele quase tocaram as dela, mas ele recuou, fechando os punhos como quem segura o próprio coração. Isabela, disse a voz grave e rouca. Se eu cruzar essa linha, não haverá volta. Ela, com o peito acelerado, apenas respondeu. Talvez já seja tarde para voltar. E nesse momento não houve beijo, não houve toque, mas houve algo muito maior. A certeza de que o desejo que os consumia já não podia mais ser ignorado. À noite, Isabela subiu ao quarto de Gabriel para verificar se estava confortável após voltar da casa do amigo. Eduardo estava lá, sentado ao lado do filho, lendo uma história. Quando ela entrou, o olhar dele encontrou o dela, e o coração de ambos disparou. Gabriel, inocente, riu. Vocês parecem se entender só de olhar. O comentário caiu como uma sentença. Eduardo e Isabela trocaram um rápido sorriso, mas no fundo sabiam. O menino percebia algo que eles próprios tentavam esconder, e a partir dali, cada gesto, cada silêncio, cada olhar só aumentava o risco e a intensidade daquele amor proibido. A mansão estava mergulhada em silêncio. Lá fora, a chuva fina ainda caía, criando uma melodia calma e hipnotizante contra os vidros. No interior, porém, os corações de Eduardo e Isabela batiam acelerados, carregados de sentimentos que há semanas tentavam negar. Cada olhar trocado era uma provocação silenciosa, cada gesto discreto carregava eletricidade. Gabriel dormia profundamente em seu quarto, exausto após uma tarde cheia de atividades físicas e jogos. Para Eduardo e Isabela, isso significava que finalmente poderiam estar a sós, mas a consciência de ambos os lembrava do perigo. A distância mínima entre o desejo e a responsabilidade era tênue demais, e cada passo em direção à intimidade era carregado de tensão e medo. Naquela noite, Eduardo estava sentado na sala de estar, absorto em um livro que não conseguia ler. Isabela entrou com uma bandeja de chá cuidadosamente equilibrada e parou por um instante, observando-o. O jeito como a luz da lareira refletia em seus cabelos
deixava Eduardo sem fôlego. Trouxe chá, disse ela. A voz suave, quase um sussurro. Ele ergueu os olhos, encontrando os dela. O simples contato visual fez o ar entre eles parecer mais denso, mais quente. Um impulso súbito o fez esquecer o chá e se concentrar apenas nela. Obrigado, murmurou, mas a palavra soou distante, como se não bastasse para expressar o que sentia. Isabela colocou a bandeja na mesa sem se afastar. Cada movimento seu parecia estudado, mas inevitavelmente revelava a tensão que os consumia. Eduardo levantou-se lentamente, aproximando-se dela com passos medidos, e o calor do corpo dele começou a invadir o espaço dela, tornando impossível qualquer tentativa de contenção. Isabela, disse ele, a voz baixa, rouca. Não, posso mais fingir que não sinto. Ela desviou o olhar, mas o coração não obedecia. A respiração ficou rápida e as mãos começaram a tremer discretamente. Eu também sinto, admitiu, quase em um sussurro, sem coragem de encará-lo. Completamente. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo ritmo da própria respiração. Então, como se a distância mínima entre eles fosse insuportável, Eduardo estendeu a mão e tocou o rosto dela, deslizando os dedos com delicadeza sobre a pele macia. Isabela fechou os olhos, permitindo-se sentir cada centímetro daquele contato. O coração de Eduardo batia descompassado. Ele inclinou-se lentamente, oferecendo-lhe a escolha de recuar. Mas Isabela não recuou. Pelo contrário, ergueu-se na ponta dos pés e deixou que os lábios dele se encontrassem. O beijo foi suave no início, quase tímido, mas carregado de desejo reprimido. O toque se intensificou, os corpos se aproximaram e o mundo ao redor desapareceu. Eduardo segurou a cintura dela, aproximando-a de si, enquanto Isabela enlaçava o pescoço dele, sentindo a força e a segurança que ele transmitia. Cada gesto era carregado de uma necessidade que ambos tentavam disfarçar há semanas, e agora transbordava sem freios. O silêncio da mansão amplificava cada toque, cada suspiro. O coração de Isabela batia tão forte que parecia ecoar nas paredes, e Eduardo sentia a mesma intensidade. Não havia mais barreiras, apenas a entrega ao desejo que se tornara inevitável. Eu não posso acreditar que estamos fazendo isso, sussurrou Isabela entre beijos, a voz carregada de emoção e medo. Não podemos negar o que sentimos, respondeu Eduardo, inclinando-se novamente para tocar os lábios dela. Não agora. A paixão que antes era contida explodiu em pequenos gestos, mãos que exploravam, toques que revelavam desejos antigos, olhares que falavam mais do que qualquer palavra poderia expressar. Cada segundo parecia eterno, cada movimento carregado de intensidade. No auge do desejo, ambos recuaram por um instante ofegantes, olhando um para o outro. A realidade bateu de volta. Gabriel dormia a poucos metros. A consciência do que estavam fazendo ainda os pressionava. Eduardo acariciou o rosto dela pela última vez antes de recuar levemente. Precisamos... começou ele, mas a voz falhou. Eu sei, respondeu ela, a mão ainda repousando na dele. Mas não posso negar o que sinto. O beijo final daquela noite não foi apenas desejo. Foi confissão, entrega e promessa. Ambos sabiam que aquela paixão teria consequências, que cada passo adiante poderia mudar tudo, mas também sabiam que não havia mais como voltar atrás. Naquela madrugada, deitados em seus quartos separados, Isabela escreveu novamente em seu caderno: o que sentimos é proibido, mas é real. Cada toque, cada olhar nos consome, e eu não quero mais fugir. Eduardo, por sua vez, caminhava pelo escritório, lembrando do calor do corpo dela, do perfume que ainda parecia pairar no ar, da sensação de que seu coração finalmente encontrara algo que valia a pena lutar. O desejo transbordou. E com ele, nasceu a certeza de que aquele amor proibido já não podia mais ser contido.
O sol da manhã invadia a mansão Santoro, iluminando cada canto da sala principal com uma claridade quase dolorosa de tão intensa. Para Eduardo, a luz refletia algo mais que o início de um novo dia. Refletia a necessidade de encarar a verdade, de lidar com sentimentos que já não podiam mais ser ignorados. O desejo que crescia dentro dele nos últimos meses havia se transformado em algo mais profundo: amor. Mas junto a ele, o medo da reação de Gabriel e da sociedade, o peso das responsabilidades e a lembrança do passado ainda assombravam cada passo. Isabela estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando Eduardo entrou. O olhar dela se encontrou com o dele, e nenhum deles precisou de palavras para compreender o turbilhão que sentiam. O silêncio entre eles era carregado, mas desta vez havia algo diferente. Não havia culpa, apenas a tensão de saber que a verdade não podia mais ser evitada. Eduardo, ela começou hesitante. Precisamos conversar. Ele se aproximou, deixando o perfume dela invadir seu espaço, a sensação familiar que ele não conseguia mais resistir. Eu sei, Isabela. Ele pegou a mão dela e segurou com firmeza, olhando nos olhos dela. Nada será escondido. O primeiro passo foi falar com Gabriel. O menino, ainda inocente, havia percebido a aproximação entre eles, e Eduardo sabia que a melhor forma de lidar com isso era com sinceridade, no momento certo. Gabriel, filho, começou Eduardo ajoelhando-se na frente do garoto. Há algo que eu preciso te contar. Isabela permaneceu ao lado, observando, sentindo o coração bater forte. Gabriel olhou curioso para os dois, sem entender completamente o tom sério de Eduardo. Isabela, continuou o pai, é alguém muito especial para mim. E para nós dois, você sabe. Gabriel assentiu lentamente, o olhar brilhando de compreensão silenciosa. Eu e ela, nós sentimos algo que não podemos esconder, mas prometo a você que sempre cuidaremos de você e da nossa família. Gabriel sorriu timidamente e, antes de qualquer outra pergunta, correu para abraçar Isabela. Eu gosto de você, Isa! Disse, sem saber que suas palavras selavam, de certa forma, o consentimento do pequeno. Com Gabriel a par da verdade, Eduardo e Isabela sentiram um alívio imediato. Mas a revelação para o mundo exterior ainda precisava acontecer. Helena Vasques, a governanta sempre rígida e protetora, foi a próxima. Eduardo a chamou para seu escritório, com Isabela ao lado, segurando sua mão discretamente. Helena, precisamos conversar sobre algo importante, disse ele, a voz firme. Eu e Isabela, nós nos amamos. O choque nos olhos da governanta foi imediato. Ela respirou fundo, absorvendo a notícia e finalmente assentiu. Eu esperava que isso acontecesse algum dia, disse, surpreendendo ambos. Mas quero que saibam, Gabriel precisa continuar sendo prioridade. Eduardo sorriu, aliviado. Sempre será. Nos dias seguintes, o casal enfrentou a sociedade, explicando cuidadosamente sua relação para familiares e amigos mais próximos. Houve olhares críticos, sim, e algumas palavras duras, mas a força do que sentiam tornou-os invencíveis diante de comentários externos. Cada gesto, cada demonstração de afeto e cuidado com Gabriel consolidava a certeza de que estavam juntos, pelo que realmente importava. Amor, respeito e entrega mútua. Certa tarde, Isabela e Eduardo se encontraram no jardim, onde tudo parecia mais leve, mais real. Gabriel brincava próximo, rindo, alheio à intensidade do momento que se desenrolava entre os adultos. Eduardo segurou o rosto dela, os olhos escuros fixos nos dela. Eu não sei como agradecer por tudo, disse ele, a voz baixa, cheia de emoção. Por cuidar do Gabriel, por me fazer acreditar que posso ser feliz de novo, por me amar. Isabela sorriu,
sentindo lágrimas de felicidade se formarem nos olhos. Não precisa agradecer. Eu te amo, Eduardo. Amo você e amo Gabriel. A simples confissão dissipou qualquer dúvida que ainda existisse entre eles. Eduardo aproximou-se lentamente, envolvendo-a em um abraço firme, sentindo a pele dela contra a sua. Os lábios se encontraram em um beijo cheio de promessa e paixão contida, mas desta vez sem medo, sem culpa. Sempre estaremos juntos, murmurou ele entre os beijos. Sempre, respondeu ela, sorrindo entre suspiros, permitindo-se finalmente se entregar por completo. Nos dias que se seguiram, a mansão Santoro transformou-se em um lar de alegria e cumplicidade. Cada gesto entre Eduardo e Isabela carregava ternura e paixão. Gabriel, feliz com a união do pai e da babá, tornava-se ainda mais confiante, sentindo-se seguro e amado. O passado, com todo o seu peso, já não tinha o poder de deter aquele amor. Eduardo finalmente compreendeu que amar novamente não significava esquecer, mas sim aceitar que a vida podia oferecer segundas chances. Isabela, com coragem e dedicação, sabia que o amor verdadeiro às vezes nasce nos lugares mais inesperados, entre olhares, silêncios e pequenos gestos do cotidiano. Naquela noite, a família finalmente estava unida, cada um em seu lugar, mas com os corações conectados. Eduardo e Isabela, de mãos dadas, observaram a lua refletir sobre o jardim. Nunca imaginei que poderia ser tão feliz, disse Eduardo, a voz carregada de emoção. Nem eu, respondeu Isabela, encostando a cabeça no ombro dele. Mas é isso que o amor faz, nos encontra mesmo quando menos esperamos. E assim, entre segredos revelados, desejos satisfeitos e a força do amor, Eduardo Santoro e Isabela Duarte encontraram seu lugar no mundo. Juntos, apaixonados e, finalmente, livres para viver tudo o que sentiam, sem medo, sem barreiras, apenas amor,